Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, querido povo de Deus, o nosso alimento diário vai ganhando uma maior substância. Isto significa que não são parábolas tão bonitas, não são palavras tão agradáveis. É um caminho exigente. E por isso nós agora estamos no prolongar-se das bem-aventuranças. Estamos dentro do capítulo 5 de Mateus. O Senhor nos apresenta primeiro o que é belo, enquanto caminho de felicidade. Depois Ele abre a caixinha surpresa e nos diz que para a felicidade nós precisamos encontrar naquilo que talvez não seja as oportunidades felizes para que façamos uma bonita experiência. Por isso que eu acredito que nós estamos a todo tempo atualizando na própria vida a nova lei. Talvez seria mais fácil se nós correspondêssemos a partir da nossa fraqueza. Talvez fosse mais fácil se nós tratássemos o outro como o nosso coração pede. Talvez fosse melhor se nós vivêssemos segundo as nossas inspirações. Aquilo que vem na cabeça, eu comunico. Aquilo que me vem na vontade, eu faço. A experiência com a palavra de Deus é uma experiência que vai trazendo em nós aquilo que nós chamamos disciplina. Parece-nos um pouco desconfortante que o processo da disciplina, ele ajuda-nos a mergulhar onde está a nossa fraqueza. E por isso, esse jargão, a famosa lei do talião, ela se adequa tanto aos nossos dias. Porque enquanto o mundo caminha para a vingança, enquanto o mundo caminha para aquilo, eu pago na mesma moeda. Se me fez, recebe. E muitos ainda utilizam o jargão do versículo bíblico para dizer: pedi, recebereis. Me bateu, eu também bato. Falou mais alto, eu também retruco. Não me fez o bem, eu também respondo com a maldade. A experiência com a palavra de Deus nos traz exigências que somente quem se encontra na verdade diante dela pode ser coerente nas exigências que ela traz. Por isso, não era um modelo difícil essa lei antiga. Porque, de fato, se um homem roubava uma galinha, depois, aqueles a quem ele devia, tocava fogo numa casa. Eles achavam isso desconcertante. Mas até era fácil, enquanto o roubo eram bens materiais. Quando aquilo que toca a nossa vida, quando a realidade que toca o nosso coração, quando é uma realidade que passa nas nossas emoções e nas feridas dos nossos corações, talvez seja mais difícil pagar na mesma moeda. O outro tem a autoridade de dizer na nossa frente fragilidades e pecados que talvez nós não costumamos ver, ou pelo corre-corre nem sentimos. Por isso, a máxima do Evangelho hoje nos apresenta algo muito mais profundo. Não enfrenteis quem é malvado. Mas de igual modo, é como se tivesse uma vírgula bonita quando tu aprendeste a enfrentar o mal que em ti habita. Porque é como uma vitrine,
primeiro nós encontramos aquilo que está mal em nós, para depois exigirmos que na mesma lei o outro seja cobrado pelo mal que nele existe. É bonito perceber que essa exigência aqui, enquanto caminho espiritual, vai nos ajudar nesse encontro. Porque Jesus disse: ouvi isto, eu entreguei a vocês o caminho da felicidade, eu entreguei a vocês o caminho do bem-aventurado, e por isso agora eu vos digo, tomai cuidado. E aqui entra a difícil arte de viver o Evangelho. Humanamente, quem é que tem coragem de ceder o outro lado da face para que o outro bata? Humanamente, quem é que teria coragem de ver o outro tirando a sua túnica? Por exemplo, essa casula elegante preta, o padre nunca usou. Se me viesse tirar agora, eu diria por vaidade: ó, eu estou tão bem. A graça que São Paulo hoje nos comunica na primeira leitura, dá-nos a oportunidade de perceber que o caminho do Evangelho é um rasgar-se. O caminho do Evangelho é a entrada do Espírito Santo que vai me fazendo deparar-me com tudo aquilo que em mim ainda não foi atingido pela força desta experiência. Por isso que, para mim, a fórmula da nossa experiência com Deus, isto diz, para a felicidade, não é H2O, como eu costumo sempre brincar. Não é uma água qualquer. Muitas das vezes é a fórmula da paciência, isto significa as lágrimas. O nosso caminho de experiência com a palavra de Deus é um caminho de formação cortante. Nós veremos que ao longo de toda esta semana, o Senhor estará nos ajudando a crescer na intimidade da palavra como um processo gradativo de formação. Porque quem é que nunca se viu diante desta palavra interpelado? Quem é que nunca se viu diante desta palavra mexido ou inquieto? Quem é que nunca sentiu provocado a dar uma resposta diferente diante destas exigências que a palavra nos traz? Mas quem é que tem a coragem de se sentir pequeno para que esta palavra, como um grãozinho de mostarda, vá crescendo dentro da nossa alma? É natural que nós partamos da grandeza, é natural que nós partamos da nossa experiência presunçosa e arrogante. Isso eu já sei, isso eu já escutei, isso eu já experimentei. Por isso que no confronto desta palavra nós vamos aprender que o ideal não é olho por olho, é olhar no olhar. O que Jesus faz conosco é um caminho de intimidade, é um caminho de interioridade. Agora, quando olha nos olhos, toma a nossa confiança. Por que nós temos tantas dificuldades de olhar nos olhos? Porque invade a nossa liberdade, porque entra no nosso espaço restrito. O olhar, ele revela o estado da nossa alma. O olhar, ele revela a nossa categoria de intimidade com Deus. E por isso, quem tem o olhar refinado, apurado na experiência com Deus, não vai atrás da milacria que o outro traz, não vai atrás da fraqueza que o outro possui, não vai atrás do julgamento dos erros que o outro tem, mas é hábil em olhar para dentro do próprio coração. O olhar arrogante sem a presença de Deus, o olhar da lei, que é tão somente calculista e frio, é a representatividade da pouca experiência com Deus que aquele coração tem. Nós costumamos dizer na formação, o olhar da calculadora, que sempre quer êxito antes de ter passado pela experiência. O coração que não passa pela fornalha, o coração que não passa pelas experiências difíceis, o coração que não experimenta as contrariedades, será um coração sempre temente à lei que nós chamamos dos homens. Por que você não fez? Por que você não ama? Por que você não perdoa? Por que você só julga? Por que você só condena? Por que você só rouba? Por que você só mata? Ou qual é a experiência que você precisa fazer para ir além daquilo que hoje você me apresenta? Por isso que os santos padres da igreja vai nos dizer que a vita communis maxima penitência. É no contato com o outro que essa beleza da experiência, não como uma lei fria que calcula resultados, mas como um processo paciente da ação da misericórdia de Deus que me ensina gradativamente
a fazer um caminho. Por isso que, de fato, quem escuta o caminho das bem-aventuranças trabalha muito o dedo, não é? Trabalha muito o dedo. Porque a primeira reação de um coração que aponta é esse gesto que eu faço. Por que que você não fez? Por que que você não escuta? Por que que você não reza? De fato, não enfrentar quem é malvado, quando na verdade eu já descobri as maldades que o meu coração traz. E por isso, a vida espiritual ela é revestida de duas constâncias, a paciência e a humildade. É como se nós caminhássemos todos os dias numa grade de ovos, e que o Espírito Santo vai nos dar a constância de não quebrá-los, porque precisamos fazer refeição com eles. É tão sutil, é tão fino, é tão leve a ação desse Espírito na nossa vida, que quando eu aponto, eu tomo um choque no dedo, o próprio Espírito me diz, olha para dentro de ti. Que quando desejo tirar a túnica do outro, o próprio Espírito me diz, olha aquela que eu já te dei. Quando eu estou próprio para dar uma rasteira no outro, quando a minha humanidade se levanta, quando a minha arrogância fala, quando a minha soberba grita, o Espírito dá aquele choque e eu digo, calma, olha para ti. Por isso que na vida, em Deus, cuja palavra nos corta, nos fere, essa graça nós precisamos pedir. Porque nem todos os dias o nosso terreno, a nossa busca de Deus, ela está a 100%. Tem dias que nós estamos 30% neste caminho, mas isto não significa que eu deixarei a disciplina como um caminho pouco ascético. É nesse momento em que eu me encontro frágil, que eu me encontro apontando, ou me utilizando das fraquezas do outro, para poder limpar as minhas vistas, para poder limpar o meu coração, para poder passar despercebido, que eu me dou conta que o maior pecado é aquele primeiro, achar-me no lugar de Deus. Por isso, hoje a palavra de Deus nos traz um forte apelo. Não será o caminho daquilo que tudo tenho. Não será o caminho do meu temperamento, não será o caminho dos meus sentimentos, mas será a busca dos contrários. Quando descubro na minha humanidade aquilo que poderá me afastar de Deus, quando de fato temo dar a outra face, eu olho para o próprio Cristo, olhando para Ele, porque no caminho para o Calvário, não só um lado bateram, o outro sufragaram, não só um lado feriram, mas o outro perfuraram, não só um joelho arranharam, mas os dois foram arranhados. A máxima do amor é deixar experimentar no próprio corpo, como nos disse ontem São Paulo, de que forma me apresentarei diante de Deus. O problema é que nós não sabemos que tipo de madeira somos. Ontem a copa do cedro na primeira leitura nos ajudava a compreender que o cedro é uma madeira não tão boa, das melhores, mas ela não dá livre acesso para o cupim. O problema da nossa vida é quando nós nos encontramos como uma madeira imperfeita e deixamos que o cupim entre na nossa alma e faça a festa. E qual é o cupim? Muitas das vezes é aquele que entra como tentação. Você viu o que ela falou de você? Não fique por baixo não. Dê uma resposta. E muitas das vezes não é aquele que fala fora. Nós temos algo chamado na nossa memória um crítico interno, que ele está constantemente falando mais contra do que a favor. Por isso que pedimos o anjo da guarda que nos ilumine. Porque constantemente esse crítico, ele grita como a voz própria do inimigo que diz, bata, fira, fala, julgue, condene. E o pobre do anjo da guarda se aperreia para falar o contrário no nosso ouvido. Por isso vamos pedir ao Senhor hoje que nos dê não a vingança como um recado, não o carreirismo daquilo que o outro faz e eu me invejo, não há dúvida diante da maldade que o outro me apresenta, mas a experiência com a misericórdia que tudo me alimenta. Não será a lei fria e calculista que deverá ser medida para o outro, mas será a misericórdia que eu experimento dentro do meu próprio coração. Que diante da palavra de Deus ao longo desta semana,
que será uma constante formação humana diante da meditação, nós nos encontremos. E todas as vezes que nós nos encontrarmos armados, porque pela força da nossa humanidade desejávamos dar uma pedrada, padre, isso existe? Existe. Eu sou de temperamento forte, de vez em quando vem uma pedrinha armada, mas a medida do meu peito inchado para atacar a pedra é a medida da queda que Jesus me faz com os joelhos ao chão. Se maior era a vontade de julgar, apedrejar e bater, maior é a queda que eu tomo para me reconhecer o quanto fraco e miserável sou. Que a misericórdia de Deus hoje nos encontre, que os nossos olhos sejam descerrados para o julgamento e o véu do nosso coração seja tirado, para que o amor, como lei e misericórdia, nos faça viver uma nova experiência. Nunca será julgando que nós devolveremos o amor, será na exigência de amar que nós nos sentiremos amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima.